Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o Bruno e hoje pro canal aqui eu decidi trazer um tema que é sobre a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. Então, para começar a gente tem que saber os motivos. O que ocasionou essa grande guerra? Os principais motivos foram: o principal é a disputa territorial pela África e Ásia, disputas comerciais e por mercados consumidores, disputa por matéria-prima e também uma disputa de concorrência. Tipo, se um país estava superando o outro, daí ele queria ser melhor, sabe, acabar com a concorrência. E um fator que também influenciou muito foi o nacionalismo. Esse termo é usado quando um país ele se sente superior ao outro e ele subjuga os demais. E também o estopim, que é o que faltou assim para começar a guerra. Os motivos principais foram esses: o território. Esse aqui foi a última coisa que faltou para acontecer. Que, antes de explicar isso aqui, eu vou explicar os principais países que participaram da guerra. A Inglaterra, ela era inimiga aqui, ó, da Alemanha. Por quê? Porque a Inglaterra estava se destacando muito economicamente, ela estava subindo, estava crescendo a produção de aço, carvão, e a Alemanha vendo isso, essa aqui era a maior potência econômica, né, da Inglaterra, estava quase superando. Ela achou ruim, quis destruir a Inglaterra, virando inimigas. A França tinha perdido também territórios para a Alemanha, assim queria se vingar, né, pela guerra, e também recuperar a região da Alsácia e da Lorena, que era a fronteira. A Rússia era aliada da Sérvia. E a Sérvia era inimiga da Alemanha, e a Rússia também tinha perdido territórios para a Alemanha. Então tudo foram se juntando, né? E o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano também eram aliados da Alemanha. Então, como eu estava falando do estopim, foi a morte de Francisco Ferdinando, que ele era herdeiro do Império Austro-Húngaro, que foi uma associação da Sérvia que foi lá e matou ele e a esposa dele. Assim foi, né, ocasionando logo depois da guerra. Como eles eram aliados, a Alemanha declarou guerra à Sérvia. Como a Rússia acabou apoiando a Sérvia, a Alemanha declarou guerra à Rússia também. Como a França e a Inglaterra também eram inimigas da Alemanha, todas essas aqui se juntaram contra a Alemanha e os impérios. Como é aquele lá, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Eles não se uniam por amizade, porque eles eram amigos. Não, porque eles, às vezes eles não precisam nem ser aliados, mas eles tinham um inimigo em comum. E por isso que eles se uniam contra eles. E a Inglaterra, a França, a Rússia e a Sérvia formavam a Tríplice Entente. E esses aqui, a Tríplice Aliança. E a Rússia e a Sérvia eram um pan-eslavismo, que eram os países eslavos da Europa. E a Alemanha, o Império Turco-Otomano, era o pan-germanismo da Alemanha, né? E alguns países também que entraram mais tarde para a Tríplice Aliança foram a Turquia e a Bulgária. E na Tríplice Entente foram a Grécia, Romênia e o Japão. E também alguns elementos, né, novos dessa Primeira Guerra foram as trincheiras, que eram valas que eles cavavam e ficavam dias, semanas, meses, até anos, né, ali dentro com armas, esperando alguma coisa acontecer. E muitas vezes eles também morriam muito lá porque não tinha fome, não tinha suprimentos para todo mundo, frio, nem no sono também eles tinham paz por causa dos animais que podiam ir lá devorar eles. Também eles não podiam fazer muita coisa, porque se eles saíssem já podiam morrer, porque podia ter uma outra trincheira lá perto. Os aviões, os submarinos, os tanques de guerra, o gás, né, o gás mostarda, que eles podiam matar milhares de soldados só usando esse gás, que era uma forma muito mais rápida. Animais de guerra, para muitas vezes sentir o cheiro dos inimigos. E também convocação em massa, que eles, primeiro foi só os homens, depois eles foram convocando toda a população. E essa convocação em massa, ela aumentou a demanda feminina nas fábricas, nas indústrias. Assim, porque os homens iam para a guerra, as mulheres tinham que ficar trabalhando. Isso também aumentou muito e ajudou o direito feminino, que elas lutaram pelos direitos, pela liberdade de expressão, direito de voto. E elas conseguiram o sufrágio, que era o direito de voto feminino. Assim conseguindo aumentar a sua participação política também. E também, quase todos os países estavam sendo meio que forçados a se aliar a alguém para a guerra, né? E poucos se manteram neutros em relação a isso. O Brasil foi um que não participou, por muito tempo se manteve neutralizado. Só mais tarde, que após ter um barco afundado pela Alemanha, declara guerra à Alemanha. Só que ele não manda soldados, ele manda apenas médicos para a guerra, né? E também ele foi responsável por patrulhar o Oceano Atlântico. E também esses países aqui da Europa, no começo da guerra, eles tinham uma expectativa muito otimista. Eles pensavam que ia acabar rápido, que iam ganhar e que ia ser fácil. Mas já nos primeiros meses eles viram que não ia ser fácil, ia ser uma guerra bem demorada. E foi isso, galera. Esse foi o vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial. Vão deixando o like e se inscrevendo no canal para me ajudar o canal a crescer, para toda semana poder trazer vídeos legais e informativos como esse. Valeu!